O PSC é um partido que tem tido regularidade nas disputas eleitorais, tanto a presidência da República e, mais recentemente, aqui no estado do Piauí, também tem tido candidaturas a cargos majoritários. E o partido anuncia que vai para a disputa também da Prefeitura de Teresina no ano que vem com candidatura própria. Nós estamos aqui ao lado do presidente do partido, presidente nacional, pastor Everaldo, que vai conversar conosco a respeito deste e outros assuntos. Pastor, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Alegria muito grande estar com vocês mais uma vez, aqui ladeado pelo Edivaldo, por você, esse campeão de audiência aqui, né, que vocês são, né? Parabéns aí e muito alegre por estar com vocês. Nós é que agradecemos a sua presença, pastor. Mas o PSC vai ter candidatura própria à Prefeitura de Teresina no ano que vem? Olha, nós estamos em todo o Brasil organizando o partido para as eleições de 2020. E nosso alvo é em todas as capitais, nós temos candidatura própria. E hoje, pela manhã, tivemos um encontro aqui, me acompanhando o terceiro vice-presidente nacional do partido, o presidente do partido aqui no Maranhão, o deputado Aloysio Mendes, e fizemos um encontro regional e anunciamos que o Walter Alencar, presidente estadual do partido, será o nosso, foi lançado como pré-candidato a prefeito dessa linda cidade de Teresina. Hoje são vários os candidatos que se apresentam numa postura naturalmente de oposição, já que o grupo que hoje está na Prefeitura de Teresina, o PSDB, também não anunciou ainda, mas deve anunciar também o seu candidato. Qual vai ser o perfil recomendado pela direção nacional do PSC para a campanha aqui em Teresina? Edivaldo, nós temos aí dois exemplos. Em 2018, no Rio de Janeiro, nós tivemos o ex-juiz federal, Wilson Witzel, que saiu do zero e se elegeu governador. E hoje, os índices de exemplo que está dando de diminuição da violência no estado de Janeiro, vocês conhecem a situação do Rio de Janeiro, a notícia, né? Como tem melhorado. E mais a gestão que o PSC tem feito lá. Notícia também era que o Rio de Janeiro não pagava os seus funcionários fazendo cesta básica, correndo atrás para poder ter comida. E hoje, este ano, todos os salários foram pagos em dias e na segunda-feira passada, dia 2 de dezembro, o 13º foi colocado na conta do funcionalismo público. Então, é uma questão de gestão eficiente, né, que está sendo feita. No Amazonas, o governador Wilson Lima, hoje o governador é o governo, o Estado que está colocado em terceiro lugar em gestão fiscal. Então, está fazendo o dever de casa. E nós cremos que o doutor Walter, aqui em Teresina, nesta capital, trará esses exemplos para que eu gosto de falar o seguinte, não vale a pena ficar criticando os outros, que não fez, deixou de fazer. Vamos trazer propostas para a população para melhorar a situação da cidade. Então, o que o senhor está dizendo é que a gestão no Rio e no Amazonas serão exemplos ou cartão de visitas para os candidatos do PSC no ano que vem. Eu creio piamente que a população, de modo geral, vai ver o que está acontecendo, principalmente no Rio de Janeiro, que o governador Witzel pegou no fundo do poço, né? Desmoralizado moralmente, enfim, corrupção, salários atrasados, segurança era uma insegurança. Hoje nós temos uma melhora sensível. Então a gestão do PSC, que tem sido feita no Rio de Janeiro, sem dúvida servirá de exemplo para todos os nossos pré-candidatos e candidatos quando houver a homologação nas convenções. O Brasil e o mundo têm visto o crescimento de uma onda conservadora. O senhor acredita que o PSC se beneficia disso? O senhor entende que o PSC, ou admite ou assume que o PSC é um partido conservador? Sem dúvida nenhuma. Nós, quando foi em 2014 que fomos candidatos à presidência da República, colocamos com clareza as nossas propostas do PSC, né? Nós somos conservador, a favor da família, a favor da vida e defendemos uma economia liberal. Eu fui um candidato que no jornal da televisão que naquela época nos convidou para fazer entrevista, eu deixei claramente que eu privatizaria a Petrobras. Se a Petrobras fosse privatizada, não tinha essas corrupções que nós vemos aí. E o petróleo continuaria sendo nosso. Então, nós defendemos um Estado mínimo necessário, tá certo? Pagar bem os funcionários, aqueles que trabalham, mas tem coisas que o Estado não pode se meter. Quanto menor o Estado, menor vai ser a corrupção. Pastor, são públicas as farpas trocadas entre o presidente Bolsonaro e o governador do Rio, Witzel. Essas farpas se limitam à relação dos dois ou tem um aval do PSC com relação ao governo federal? Meu querido, olha só, essas farpas são mais notícia de jornal. Tá?
Nós somos na base do presidente da República, nós estamos apoiando na Câmara Federal, no Senado Federal, somos aliados para tudo que for bom para o Rio de Janeiro. Então o senhor discorda da postura do governador Witzel? Não, o governador Witzel não tem sido farpa, ele não. Ele tem respondido algumas coisas que são mal colocadas pelo presidente da República. O presidente acusou ele de ter utilizado a polícia do Rio de Janeiro então, numa investigação contra o presidente. Então, mas aí... Diz que lá o governador quer prejudicar a imagem dele. Preste bem atenção. Isso foi o que foi falado, mas a realidade não é essa. Então, o governador colocou as coisas dentro do que deve ser. Então, o presidente não foi verdadeiro na acusação? Eu acredito que o presidente se enganou, alguém levou alguma informação errada para ele, e aí ele, naturalmente, na impetuosidade que às vezes a gente não se controla como ser humano, ele deve ter cometido esse engano. Então, o governador do Rio de Janeiro deu a resposta colocando as coisas no devido lugar. O governador do Rio é um possível candidato à presidência em 2022? Olha, sem dúvida nenhuma, o governador do Rio está preparado para governar o Rio de Janeiro, cumprir o mandato dele, tá certo? Cumprir o mandato de governador. Nós temos a eleição de 2020, e aí tem uma passagem que Jesus transmitiu em Mateus o seguinte: cada dia basta a sua tarefa, tá certo? Então nós vamos para a eleição de 2020. 2022 falta muito tempo ainda. Tá. O senhor, por conta da agenda conservadora, se envolveu alguns episódios polêmicos. Entre eles, uma campanha que o senhor fez, homem mais mulher igual a família. O senhor mantém essa posição? A minha posição e a do PSC é clara, nós defendemos a família desta maneira: casamento é homem e mulher. Agora, nós estamos numa democracia, temos que respeitar todas essas situações. Nós estamos na democracia. Se a pessoa, o Criador, que eu creio, Deus, deu livre-arbítrio para o homem, como é que eu posso querer que as pessoas façam aquilo que eu penso? Não, mas eu estou numa democracia, eu defendo da maneira que eu penso. E as pessoas agem da maneira que elas devem agir, tá certo? Eu tenho maior carinho e respeito todas as pessoas. Agora, eu não posso dizer que me obrigar que as pessoas façam o que eu quero. E nem elas podem querer me obrigar. É um princípio do partido, o seu pessoal, mas considerando a realidade brasileira. Considerando a realidade do ser humano. Cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer o que bem entende. Se Deus deu, como é que eu vou fazer diferença? Agora, eu defendo que a gente conserve a família, que é a favor da vida, contra o aborto, tá certo? Contra a legalização de drogas, tá certo? A favor de uma economia liberal, tá certo? Eu sou a favor de privatizações, enxugar a máquina pública, tá certo? De uma reforma tributária, tá certo? Que venha tirar esse manicômio tributário que tem no país, uma simplificação tributária. Eu, em 2014, apresentei uma proposta que reduziria o imposto de renda do trabalhador. Todo trabalhador que ganhasse até R$5.000, naquela época, seria isento de imposto de renda. Vocês têm visto no jornal aí que agora o atual governo está copiando as minhas propostas de 2014. Se analisar, é uma cópia mal feita das minhas propostas de 2014, tá certo? Tem que fazer uns ajustes. Então, vamos dizer, está propondo isso aí. Então, porque nós do PSC somos claros naquilo que defendemos. O senhor acha que o governo Bolsonaro tem ido no caminho correto no que diz respeito à economia, ou ele tem sido mais conservador, ou mais lento nas privatizações do que o que o senhor seria, por exemplo? Olha só, eu creio o seguinte: houve um atraso no país nos governos anteriores. A desgraça foi muito grande, o prejuízo foi muito grande. Então, com 11 meses de governo, eu acho que avançou bem. Eu tenho certeza que até o final do mandato de 4 anos do presidente Jair Bolsonaro, nós vamos conseguir avançar bastante. A nossa preocupação, o PSC está ali irmanado com o governo para que nós possamos dar uma solução e colocar esses 13, 14 ou 15 milhões de desempregados ter a sua oportunidade de ter o seu salário para levar comida para casa. É isso que nós estamos preocupados. Para as eleições municipais, pastor, no caso do Piauí, por exemplo, os esforços serão concentrados na capital ou a direção nacional também orienta investimentos no interior? Não. Tudo que nós pudermos fazer hoje aqui no Piauí, hoje, na situação atual, tivemos um relatório que já estamos organizados em quase 20 cidades, 18 a 20 cidades para disputar as eleições, tá certo? No Maranhão, o deputado Aloysio estava me dando a informação que já estamos organizados em 68 cidades e por aí afora. Então, nós estamos trabalhando para atingir o máximo possível de cidades com as propostas do PSC. O senhor avaliou o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o prefeito do Rio de Janeiro. Como é que o senhor tem visto a administração da prefeitura do Rio, que também tem sido alvo de algumas críticas em função da agenda conservadora? Olha só, eu não vou olhar nem esse lado da agenda conservadora.
lamentavelmente, o prefeito do Rio tem deixado a desejar na gestão pública. Isso que é a minha preocupação, porque a gente vive, é transporte, é limpeza, enfim, é tudo. A cidade do Rio de Janeiro, realmente, o atual prefeito tem deixado a desejar na gestão. Essa questão de conservadora não é o caso aqui, não resolve o problema. A pessoa quer ter um transporte para ir trabalhar, a pessoa quer ter um posto de saúde, quer ter um hospital funcionando. O cidadão quer uma escola que o seu filho possa ir para estudar, tá certo? Então é isso que se precisa fazer, tá certo? É isso que precisa fazer. O PSC tem planos no Rio de Janeiro, na capital? Sem dúvida nenhuma, nós teremos candidatura própria também na capital do Rio de Janeiro. Tá certo. Quero agradecer ao senhor, pastor, muito obrigado por ter vindo, pastor Everardo, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Eu que agradeço esse carinho que vocês sempre me recebem aqui. Deus abençoe.